porque nós não conhecemos, não sabemos, ou às vezes não foi ensinado. Então o Senhor fala conosco, você tem que aprender a valorizar esta ferramenta. Eu tenho que parar em oração. Eu tenho que entender o poder dessa ferramenta. E nesse tempo que estamos vivendo, nesse final de início do final do tempo. No início dos finais dos tempos. Eu tenho que ter a oração, a intercessão como uma ferramenta fundamental. Presta atenção, fundamental, para que eu venha dar conta de passar por tudo isso e chegar até o final. Então o Senhor está falando comigo e com você. Nesse tempo agora, orar, intervir, interceder, seja por qualquer coisa, por alguém, por algo, não vai ser mais opção. É um mandato. Cada vez mais eu tenho que desfrutar dessa ferramenta. Cada vez mais, descer mais. Orar mais na madrugada. Orai, 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 orai sem cessar. Orai sem desfalecer. Esse momento que nós estamos vivendo é o momento das 10 virgens. Né? As 5 que vigiam, que estão com a lâmpada, que estão com o cântaro. E as 5 que não estão vigiando. E que vai secar, e que vai vir atrás de quem tem, e você vai falar, sinto muito, eu não vou poder te dar. Porque se eu te der, quem não vai subir sou eu. Então, amados, o que Deus está falando conosco? Eu tenho que orar todos os dias. Quando o Senhor fala orai sem cessar, é para eu orar até que eu veja o resultado. Eu tenho que orar até que eu veja o resultado. Tenho que orar até que venha aquilo que Deus me prometeu. Então vamos lá. Nesse tempo agora, até que eu venha resultado. Então o Senhor está falando aqui. Nesse tempo agora, muitas pessoas não estão tendo resultado. Aí você pode me perguntar, por que eu não estou tendo resultado? O problema é comigo, bispa? O problema é com Deus? Ou o problema é da maneira que eu oro? E eu estou te trazendo a resposta nessa tarde, para que você entenda, principalmente você que é líder, você que lidera, você que está numa frente, numa batalha, você que está levando, na posição de Moisés, levando um povo. Eu quero que você entenda, amado, tem coisas na terra que Deus, Ele é soberano, Ele faz a hora que quer, do jeito que quer, com quem Ele quer, glória a Deus, soberania. Mas tem hora que Deus precisa de mim, de você. Presta atenção, principalmente como líder. Deus precisa de nós, tá? Ele necessita para fazer algo sobrenatural. E nós temos que entender que quando Deus fala, eu preciso de você para intervir, Ele está falando, eu quero investir em você. E o investimento de Deus em nós não tem preço. Não tem preço. Porque Deus não deve nada a ninguém. Muitas pessoas não entendem por que ora tanto, que tanto vai para a igreja, que tanto que paga preço, é de manhã, de tarde, de noite, é segunda, é terça, é quarta, é quinta. Ei, para que ora tanto? De novo orando, de novo indo para a igreja. Nós temos que entender, horas com Deus é minutos com homens. Quando eu invisto no reino, Deus investe nas minhas coisas. Aí você pensa, coisas que você espera há anos, há meses. Quando eu passo horas com Deus, Deus resolve em minutos e segundos aqui na terra, diante do homem, com o homem, aquilo que eu espero. E as pessoas não entendem. E o que acontece? Nós invertemos isso. Nós passamos horas com o homem, horas no WhatsApp, horas falando, fazendo coisas que não são de Deus, ou não me edifica, e quero passar minutos com Deus. Nós temos que inverter, amado. Eu preciso passar horas com Deus e menos com o homem. Porque quando eu invisto no reino e Deus está investindo em mim,
Ô Roboshitarabagai, está saindo virtude, amado. Você que é líder, invista com Deus. Invista, não perca tempo. Porque quando eu passo horas com Deus, Deus começa a desatar aquilo que eu espero e que eu necessito, que eu sei que Ele tem para mim. Então o Senhor está falando, deixa eu investir em você. Porque a chave das coisas acontecerem na tua vida, e rápido, é investimento. De Deus para comigo e comigo para com Deus. Quando lá atrás, Deus falou, eu vou investir em você. Eu não entendia isso. Eu achava que eu ficava orando muito tempo. Tinha pessoas que falavam, você vai ficar tanto tempo. Você é uma mulher nova, bonita, você vai ficar tanto tempo dentro de igreja. Você acha que você vai casar dentro de igreja, orando o tempo inteiro? Ô, amados, o que você precisa está na mão do Senhor. E quanto mais eu invisto no Senhor, mais Ele investe em mim. Mais resultado eu vejo e mais tempo de qualidade com Deus. E mais eu vejo Ele acelerar. Esta ferramenta a igreja não sabe. Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais Deus faz por mim e através de mim. Não tem preço, não tem preço. Salmo 127. Noites mal dormidas, pão amargo. Mas em vão seria eu gastar tempo buscar as coisas do reino dos céus, do Senhor, se Ele não cuidasse de nós. O que você ganha com isso? Saúde, provisão, proteção, promessa se cumprindo, palavra. Então Deus está falando aqui, ei, eu estou te dando uma chave nesta tarde. Jesus passava horas no monte, amado. Pode ser monte mesmo. Monte de oração é o lugar onde você marca o encontro, onde você tem o teu altar, você marca o encontro com Deus, onde você ouve e você fala com Ele e Ele te responde. Pode ser o teu quarto, o teu banheiro, o teu quintal, o teu carro, aonde você está. Que você marca o encontro, que você está ali falando com Ele, que Ele fala contigo e te responde. Monte é o lugar onde você se aparta para ouvir a voz de Deus. Então Deus está falando com vidas aqui. Horas. Quando Jesus passava horas falando com o Pai, investindo tempo com o Pai. Quando ele descia do monte, ele via coisas tremendas acontecerem. E não é diferente. Não é diferente comigo e com você. O que não, eu aprendo com isso? Jesus passava horas com o Pai. Que eu representando o reino, eu representando o Pai, eu priorizando as coisas de Deus, eu tenho que passar tempo com Ele, para que as coisas da terra aconteçam, se acelerem e se cumprem. Então, o que nesta tarde, Deus está falando comigo, contigo, que eu estou tentando te falar, que a oração, quando eu invisto em Deus, eu tenho uma demanda. Olha que coisa linda. Eu tenho uma demanda. Quando eu coloco uma demanda diante da oração, do tempo com Deus, com investimento, eu passo a ter direito com o papai. Vou te dar um exemplo. Certa feita, eu morava na capital, onde estou, Campo Grande. Eu orava de manhã, de tarde, de noite, orava e orava. E o Senhor falou assim, filha, eu estou botando você orar, porque para onde eu vou te mandar, você precisa ter crédito comigo. Direito, amado, é você ter crédito com Deus. Sabe o que é crédito? É você passar o cartão e você não ser envergonhado. Então, quando Deus coloca você numa situação que você não tem para onde ir, o que fazer, quando Ele te bota para orar, ora, puxa o manto de oração.
Por que o Senhor colocou Davi na caverna de Adulão? Quando eu cheguei lá em Israel, na caverna de Adulão, eu fiquei apaixonada pela caverna. Fiquei olhando, falei, Deus, o Senhor é fiel. Porque o Senhor nos coloca na caverna de Adulão. Sabe para quê? Aleluia. A gente orar, para passar horas com Deus, para ouvir a voz de Deus. E a gente não entende. Sumiu o amigo, sumiu o parente, sumiu isso. Irmãos, quantas vezes for necessário Deus colocar eu e você na caverna, deixa aí, é para orar, é para ouvir a voz de Deus, é para passar tempo, porque às vezes a gente não quer passar. Correndo, fazendo, e tem hora que nós temos que parar. Nós temos que investir tempo com o Senhor, priorizar as coisas dele. Então, presta bem atenção. O Senhor está falando aqui, quando eu começo a investir o meu tempo, a minha energia, o meu dinheiro que eu tenho com ele, eu estou botando demanda. Porque vai chegar uma hora, na minha e na tua vida, que você não vai dar tempo de botar o teu joelho no chão. Diante do juiz, você não vai falar, peraí, excelência, eu vou ali ter um plano. Não. Você já tem que chegar ali com uma demanda, que quando abrir a boca vai ser ao teu favor. Você vai fazer uma emergência, você está andando, acontece alguma coisa, você está num leito, e aí? Ô, Roboshita Arabadai. Você passa por um acidente, tá no leito de hospital, fala, peraí, eu vou ligar para minha pastora, vou botar meu joelho e vou clamar. Não, eu tenho uma demanda, Rabachoto, Robodoko. Deus está falando com vidas. Eu tenho uma demanda de oração, eu tenho direito, eu tenho crédito com o papai, porque eu invisto, Rebadecantarabassai. E aí você fala, como aconteceu? Demanda. Você tem colocado demanda na tua oração? Meu Deus. Que forte. Não, bispo, eu estou afanado com as coisas do mundo. Estou preocupado com as coisas. Estou estressado. Deus não fala conosco quando estamos estressados. Deus não fala conosco quando estamos afanados. Deus fala conosco como estamos em descanso. Descanso não quer dizer que tudo vai bem. Descanso não quer dizer que a tua conta está recheada, que teu boleto está pago, que as coisas estão resolvidas. Não, amado. Descanso é quando eu sei que tudo está na mão de Deus. Descanso é um estado de paz que excede todo entendimento. Então Deus está falando com vidas aqui, ó. Quando é uma legalidade, você precisa estar legal diante de Deus. Para você levantar a mão e falar, Senhor, faça. Uau! Eu tive uma experiência na minha vida. Eu deparei com um pastor e Deus usava ele em milagres. E eu nunca tinha visto um milagre recém-convertido ao vivo e a cores. Não tinha visto. Só da Bíblia. E o homem na igreja pregando, chama quem precisa, aquele barulheiro nós chamamos, que nem Jesus está passando, vamos lá todo mundo. E eu fiquei olhando para ver o que ia acontecer. E aquela fila, um com dor aqui, outro ali. E o pastor só botava a mão e falava assim, receba a cura, receba a cura. Eu falei, uai, como assim? Depois, eu que fui levá-lo ao aeroporto, fui jantar com ele, falei, pastor, eu ainda sou leiga. Eu não vi o senhor orar em língua, eu não vi o senhor pular, sapatear, o senhor não fez nada. Eu nunca vi. Ele falou, ei, eu prego para muçulmano. Muçulmano não dá tempo de você pular e orar e virar cambalhota, não. Você tem que ter crédito com Deus, vida no altar. Você tem que falar, pai, faça e tem que fazer, porque se não fizer, ó, corto a tua cabeça. Uau, fiquei impactada com a palavra dele. Tenho muito que aprender. E hoje, com a experiência que eu tenho com Deus, eu entendo. Não precisa muita coisa. Se você tem a vida no altar, se você tem uma demanda, um direito legal, você não precisa fazer uma coisa. Você fala assim, ó, Deus está te curando, receba a cura, receba isso, levanta e anda, e vai levantar e vai andar. É o que Deus quer fazer só comigo, com aquele pastor, não, o que Deus quer fazer com a igreja, comigo e com você, com a igreja, presta atenção. Então o Senhor está falando,
Coloca uma demanda no teu investimento, no teu tempo com Deus, na tua oração e intercessão. Porque demanda quer dizer petição. O que é uma petição? Direito legal de defesa. Eita, Jeová! Quem é o nosso advogado fiel? Jesus. Ele tudo sabe, tudo vê, tudo ouve. E aí na hora que tu clama, ele tá aqui, ó, petição. Como é que o advogado faz? Aqui, ó. Ele entra com petição porque ele tá te defendendo. Quem nos defende é o Senhor, amado. Quem te justifica é o Senhor. Por isso que muitos são envergonhados. Senhor, eu tenho orado, não tenho nada contigo. Eu tenho pregado, também não tenho nada contigo. Senhor, eu tenho dizimado, não tenho nada contigo. Que tu fala da boca para fora, mas o coração, aparta-te de mim. Que palavra, hein, irmão? Coisa linda que Deus está falando conosco. Então o Senhor está falando aqui, ó. Você precisa ter uma petição. Para quando vier, o Senhor fala aqui, ó, a petição dela aqui, ó. Petição é algo que está inspirado, amado. Você está ali para se defender. Deus, você está vendo o que está acontecendo? Deus, estão perseguindo, estão falando, acabou, estou nisso. É algo que você já não tem mais direito. Você está delegando, você está botando demanda numa situação que é só Jesus na causa. Bispa, baseado em quê que a senhora está falando isso? O Evangelho da Cruz. Se eu estou crucificada com Ele, eu tenho que ressuscitar com Ele. Se eu estou morta em Cristo, eu também sou ressuscitada com Ele. Para poder ser ressuscitado, eu preciso morrer primeiro. Morrer para o meu eu, para o meu desejo, pela minha vontade. Morrer por aquilo que eu acredito. Eu estou abrindo mão do meu direito para entregar para Ele. Senhor, eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. E aí, amados, o que o Senhor está falando aqui? Quando eu aceito a Jesus, o que o Senhor fala lá em Mateus? Buscai primeiro as coisas do reino, as coisas de cima do alto e a minha justiça. A justiça de Deus, amado, é fazer tudo que é certo, tudo que é honesto. Tudo que Deus manda eu fazer. Olha que coisa linda. Justiça comigo mesma, para com o próximo e para com Deus. O que quer dizer justiça? A justiça me dá direito. Direito em quê, bispa? Retidão. Retidão. Eu tenho que ter a responsabilidade de que eu estou morta e ressuscitada, na posição de filha. Então o Senhor está falando aqui, se eu tô delegando, tô aqui, ó, pedindo para Deus um direito legal de receber tudo aquilo que Ele tem para mim, eu também tenho que ter a responsabilidade. O que acontece conosco? Nós só queremos a legalidade, mas nós não damos o direito. Por isso que muitos oram e faz campanha e desce, vai para monte, dorme no monte, mas a vida dele está do mesmo jeito. Porque ele não está tendo um direito, ele não tem direito legal, não está colocando demanda, porque demanda é retidão, é responsabilidade de ser e fazer aquilo que Deus está mandando. Então o Senhor está falando aqui, amado. Quando você chega diante de um advogado, você não pode mentir. Advogado, você tem que falar a verdade. Matei mesmo, fiz mesmo, tá acontecendo mesmo, mas eu fiz por isso, isso e aquilo.
Um advogado, você não pode mentir para advogado, senão ele não pode te defender. O que eu estou querendo te dizer? Não adianta você andar em mentira e engano com você mesmo, para com o outro e com Deus. Porque quem vai te defender é Ele que vai defender Jesus. Aí você fala, Senhor, eu quero isso, mas filho, eu não posso te defender. Você não tem direito legal. Não tem demanda. Não tem retidão. Não tem justiça. Recatarabachai. Deus está falando com vidas aí, amado. Então o Senhor está falando comigo, eu tenho que ter a responsabilidade de estar na santidade, em retidão, fazendo o que Ele manda, botando uma demanda, botando direito legal, para quando eu gritar, para quando eu falar, Ele fala, não, tá aqui, ó, Jesus fala aqui, ó, a petição. Eu te defendo aqui, ó, tô defendendo ela aqui, ó, Jesus vai e mostra. Então o Senhor está falando com... Bispa, baseado em quê? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a constituição do céu, amado. Nós não temos constituição aqui na terra, do tamanho quebra-pau para cumprir a constituição, é a mesma coisa no céu. Eu tenho que andar com a constituição do céu. Mas eu não ando com a constituição do céu, posso amanhecer com a boca no pó que nada vai acontecer. Não tem demanda. Jesus fala, como é que eu vou te defender? Se você está me mentindo, se eu tô vendo, não é bem assim, você não está em retidão, as coisas não estão acontecendo. Amados, é forte o que eu estou passando para você. Então o Senhor está falando aqui, nós temos que assumir o nosso papel de filho, de amigo de Deus, como eu já falei aqui, porque filho só tem direito se ele está legalizado. Por que tem muita briga aí, amado? De filho bastardo. Então o que eu quero te dizer? Quando o Senhor está falando que você tem que botar uma demanda, você tem que ter um advogado diante da tribuna celestial. E qual é a tribuna celestial? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que tem muito cristão, muita gente dentro da igreja gritando. Eu não oro porque eu oro e nada acontece. Mas claro que não acontece, você não bota demanda. O teu advogado não pode te defender. Você não tem legalidade, vai falar o que pro juiz? Aqui ela tá aqui, cadê o fulano? Não quer. Então, você está defendendo alguém que não está sendo responsável? Você está defendendo alguém que não está em justiça? Alguém que não está em retidão? Uau! Deus está falando com vidas aqui. Você tem um representante legal diante da tribuna do céu. Jesus Cristo, Espírito Santo. Aí o Senhor falou, filha, sou teu advogado, seu promotor e o teu juiz. Amados, a palavra do Senhor diz que quem vai nos julgar é Deus, Pai, no trono. E a palavra do Senhor que em volta do trono, vai lá em Apocalipse, que em volta do trono, o ambiente do trono, a atmosfera do trono é o quê? Trovões, gritos, súplicas, barulhos, raios, trovões. Toda a palavra, toda a súplica, tudo que eu faço está aqui, ó. Está na atmosfera. Deus tudo sabe, tudo vê e tudo ouve. E aí o Senhor, e eu tenho um representante legal, Jesus Cristo. Olha, Senhor, eu preguei, eu falei, tá aqui, ó, vai puxar lá, em 3D. Deus está falando com vidas, amado. Deus está falando conosco. Você precisa botar uma demanda. Demanda é direito. Aí, você chega diante de um juiz, você fica lá quietinha, caladinha, e ele olha só assim pra tua cara e fala, eu não sei, mas como é que ele assinou? Demanda. Aí você vai diante de um gerente de banco, como é que... Demanda. Aí você vai numa situação, demanda. O Senhor está falando com você nessa tarde, coloca demanda. Rabachoto robodocou. Peça. Mas coloca uma demanda. Tenha direito diante do tribunal do céu. De maneira legal. Porque quem tem demanda, não mendiga.
Você já prestou atenção na oração das pessoas que não têm direito legal? Elas mendigam. Senhor, eu preciso. Deus, eu quero. Quem sabe o que é diante de Deus não mendiga, ele declara. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora. Acha, provê, chega, abre, tem, porque a declaração é para quem sabe quem é. Recatarabaxai. A declaração é aquele que tem demanda, sabe que está em retidão e justiça, ele só levanta a mão e declara, e algo se passa. A diferença. E Deus está falando, não chega diante de mim mendigando, declare, porque aquele que tem direito, ele declara, porque ele sabe que tem retidão, ele sabe que ele colocou uma demanda, e quem sabe o que é, amado, ele não mendiga, ele chega declarando, ele chega numa posição de legalidade, é direito meu, estou entrando, isso aqui é do meu pai, ele vai me dar, porque ele falou, recanto, está saindo virtude de mim, Deus está falando com vidas, principalmente com liderança. Então o Senhor está falando aqui, amado. Deus está falando comigo e contigo. Porque quem tem demanda, ele já chega declarando, ele chega tomando posse naquilo que é dele. Porque ele sabe que ele está botando uma demanda. Ei, por que Davi, amado, quando ele foi enfrentar Golias, sabe por que Deus está falando de Davi? Por que ele peitou? Porque ele sabia, amado, quem ele era. Ele sabia a demanda que ele tinha colocado diante de Deus. Então ele falou, quem que é esse incircunciso? Quem que é esse aí, ó? Vai enfrentar logo a mim? Que eu sei o que eu tenho vivido com Deus, o que eu tenho passado. Amado. Recatarabaçai, quem está te perseguindo? Quem são seus inimigos? Quem está se levantando contra você? Recatarabadai, de repente não tem demanda. Xarabadecantarabaçai. Por isso que quem tem demanda, ele leva para o alto, porque no alto só fica aquele que aguenta. Xarabadecanta, quem tem demanda. Deus está falando com vidas. Qual é a batalha? Qual é a guerra? Coloca a demanda. Recatarabaçai. Bispo, por quê? Porque quando eu coloco demanda, começa a desatar sobre mim tudo aquilo que Deus tem falado e declarado. E esse tempo é agora. Coloca demanda, retidão, direito. Recatarabadai. Bispo, qual é o direito que eu tenho? Libertação, salvação, cura, rabadecai, saúde mental, física, rebadecai. Agora, se eu estou violando a Constituição do céu, eu vou querer o quê? Deus está falando aí, amados. Mas eu estou violando a Constituição. Como que meu advogado vai me defender se eu estou violando? Se você sabe que você não está violando, a palavra do Senhor diz, o que você faz no privado impede o que Deus vai fazer em público. Meu Deus. O que você faz no privado impede o que Deus vai fazer em público. Por isso que o Senhor fala, entra no teu quarto, feche a porta. Porque aquilo que você está em secreto, Ele também te honrará em público. Meu Deus, que palavraço. E o Senhor está falando conosco aqui. Então, quando as pessoas vierem falar contigo, você fala, não, eu não vivo por emoção. Eu vivo em direito. Porque se você anda em direito, ninguém pode te impedir, nada vai te faltar, ninguém pode segurar. Deus está falando, Senhor te chama nessa tarde não para andar na emoção. Ele te chama para andar em direito. Direito, retidão, recatarabás, responsabilidade de quem você é em Deus. E eu quero falar algo aqui, amado. A minha e a sua carne nunca vai querer andar em justiça. A minha e a tua carne nunca vai querer andar em justiça. Não, não vai. Porque a nossa carne, irmão, ela quer tudo que é bom. E nem tudo que é bom
Deus está. Hã? Então, eu quero falar algo aqui. Você precisa andar em direito. Porque quando você anda em direito, tudo que te pertence vai chegar na tua mão. Olha que coisa linda. O que o Senhor falou na palavra? Eu nunca vi o justo perecer e nem mendigar o pão. Uau! Quando, lá atrás, Deus estava me processando ainda no primeiro nível de necessidade. Quando a minha pastora pregava, eu ficava numa tristeza, irmão. Porque Deus estava me ensinando tanta coisa. E eu chorava e falava, Deus, como assim? Nunca vi um justo mendigar. Como assim? Eu não entendia. Hoje, com a maturidade e experiência que eu tenho, eu falo, meu Deus, era tão fácil. Mas a gente estava aprendendo, é menino espiritual. E Deus está falando com vidas. Deus não te chamou para andar em emoção. Ai, tô sentindo, não. Deus te chamou em direito. Se você tem direito, você pode ir onde for, diante de advogado, de juiz, de qualquer circunstância, Deus vai te honrar. Porque Deus não te chamou para andar dessa maneira. Ele te chamou para andar em direito. Se você tem direito, não temas. Não temas. Tudo que te pertence vai chegar na tua mão. Tudo que Deus tem para você, se você anda em retidão, vai acontecer. Por isso, não afaneis, nem preocupa, nem se preocupa. Deus está falando com vidas aqui. Então o Senhor está falando aqui, ó. Só que nesse tempo que nós estamos em retidão, nesse tempo que nós estamos na posição de justiça, de direito, Deus vai remover tudo aquilo que não te pertence. Lugares, pessoas e coisas. E eu aprendi lá atrás, quando eu me converti, que Deus remove da nossa vida aquilo que nos impede. E tem 3 formas de Deus remover. Tirando do teu lado, te levando para longe, ou levando para a glória, ou levando para o inferno. Uau, isso pode acontecer sim. Então, Deus vai. Se for para fazer você andar em justiça, Deus faz. Deus vai remover lugares, pessoas e coisas da tua vida. Tira perto, leva para longe, ou leva para a glória, ou leva para o inferno. Bispo, que forte, sim. Deus remove. Por quê? Porque tem retidão. Tem uma demanda na tua oração. Você tem botado demanda. E essa demanda, quando você vai diante do tribunal, ninguém pode negar. Forte, hein? Então, o Senhor quer que você entenda. O que a senhora quer dizer com isso, bispo? E já estou finalizando. Em nome de Jesus. O que a senhora está falando com isso? Porque Jeová Jiré, Jeová Nissim, Jeová Shalom, Jeová Shambaió, Ele provê, Ele dá, mas nós vamos ter o que nós merecemos. Então o Senhor está falando, não ande em emoção, ande em direito. Direito. Para honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra entrou no teu coração. Essa palavra está sendo soprada. E aí eu te respondo, bispa, eu tenho orado e nada tem acontecido. Talvez não tenha uma demanda. Nós estamos vivendo o tempo das 10 virgens. Se você que está com um cântaro na mão, esse cântaro tem que transbordar. Oh, aleluia. Deus falou, filha, é chegada a hora de transbordar. Se você está com demanda, se você está em justiça, em retidão, em direito, meu irmão, se prepare. Chegou a tua vez, chegou a tua hora. Grandes coisas o Senhor vai desatar sobre você e você vai dar um grande testemunho. Que Deus abençoe a minha e a tua vida. Que Deus te abençoe e abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus.